Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Finalmente ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, que já abre esse programa homenageando, reforçando esse dia tão importante. 19 de abril é Dia Nacional dos Povos Indígenas, uma data que é antiga, na verdade, mas recentemente, em 2022, ela foi atualizada com a nomenclatura verdadeira, com a nomenclatura que deve ser para respeitar uma data tão importante, Dia Nacional dos Povos Indígenas. Vamos sim falar sobre esse dia, mas não é só sobre isso que o Bem Viver se faz. Eu sou o Lucas Weber e te convido então para vir comigo nessa boa prosa que está começando agora. Bora saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. Conversamos com a deputada federal Célia Chacriabá sobre o Dia de Luta dos Povos Indígenas e o acampamento Terra Livre que começa nesta segunda-feira em Brasília. Cantor e compositor Otto diz que o MST seria exemplo para inspirar uma civilização ideal. Eleições 2024. Prazo para troca de local de votação termina no dia 8 de maio. Bora ficar de olho. O governo amplia a faixa etária de vacinação contra a dengue para evitar perda de doses prestes a vencer. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E a gente já abre esse programa de hoje com uma entrevista exclusiva com a deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas. Ela falou com a gente por conta dessa data importantíssima de hoje, Dia Nacional dos Povos Indígenas, e também para saber qual que é o clima do ATL, o Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena que acontece no Brasil, que sai em toda a América do Sul. A conversa foi feita na quarta-feira e a deputada citou o projeto de lei 4.381 do ano passado, que cria procedimentos a serem adotados para combater violência contra as mulheres indígenas em delegacias ou órgãos de acolhimento, um projeto que ela mesma apresentou no ano passado. A princípio, o projeto tinha entrado em rito de urgência justamente na quarta-feira, quando a gente realizou a entrevista, mas isso foi retirado ontem, na quinta, e a expectativa é que ele volte a ser votado, volte a ser apreciado na semana que vem. É um assunto que a gente vai atualizar aqui no Bem Viver. Mas agora a gente vai para a entrevista que está cheia de falas importantíssimas da deputada Célia Chacriabá. Vamos conferir a conversa que eu tive com ela. Deputada Célia Chacriabá, antes de tudo, então, gostaria de cumprimentar, agradecer a disponibilidade da senhora para conversar com a gente aqui do Brasil de Fato. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Brasil de Fato, esclarecendo todos os fatos sempre. Perfeito. Deputada, queria começar já falando sobre o ATL, o Acampamento Terra Livre, que começa já nessa segunda-feira. Eu queria ouvir um posicionamento seu, você que sempre foi tão ativa, sempre tão presente e agora está nessa posição como deputada, aliada ao governo. Eu queria entender como, de que maneira o ATL chega. É um momento de cobrança? É um momento de amizade com o governo? Como que a mobilização indígena chega nessa edição, nessa 20ª edição tão importante? O movimento indígena chega, sobretudo, refletindo, não exatamente numa celebração, 20 anos de mobilização nacional, de mobilização indígena, e que por muitas vezes, se não é o direito que garante a luta, é com muita luta que garante o direito. Enquanto, inclusive, resultado da mobilização nacional indígena, e chego hoje no Legislativo, é a segunda edição desde que estamos aqui representados pela bancada do COCAR, com resultado positivo nesse ano de ter votado no mês de março uma consulta no TSE que garante fundo partidário, tempo de rádio e TV às candidaturas indígenas nesse ano de eleições, mas que a regulamentação ainda está sendo discutida, se é para essa eleição ou se é para a próxima. Articulamos aqui também na casa, no Congresso Nacional. Nunca foi votado uma semana dos povos indígenas, projeto indígena, e no dia de hoje a gente vai votar um projeto à urgência, que é o combate à violência às mulheres indígenas, e indicamos o projeto da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas para possível ser votado na semana que vem,
e também o que regulamenta a categoria de agente de saúde indígena e saneamento básico. Na semana que vem vamos receber aqui, numa grande marcha descendo até aqui rumo ao Congresso Nacional, de 10 mil indígenas, iremos fazer a solenidade, sobretudo contra a Lei 14.701, que implementa a tese do marco temporal que passou nesta casa. Faremos audiência ainda da PNGAT, a Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, e, sobretudo, a respeito do Executivo, nessa semana, retoma o Conselho Nacional de Política Indigenista, a CNPI, uma instância muito importante para a sociedade civil, mas o movimento indígena, eu falo que é o poder mais permanente, é um momento de oportunidade, mas não existe combate, sobretudo aos conflitos territoriais, se não garantir a demarcação. Eu tive reunião diretamente no Ministério da Justiça com o ministro Lewandowski, há 15 dias atrás, onde levei, mais uma vez, reforçando a pauta já cobrada pela ministra Sônia Guajajara, a importância desse abril indígena, ter a sinalização da demarcação de territórios indígenas, e ele se comprometeu que nesse abril indígena teremos notícia boa. É importante pensar na política nacional de maneira geral, mas só se avança mesmo concretamente quando se avança numa sinalização real da demarcação dos territórios indígenas. É bem importante dizer que no início do Ministério dos Povos Indígenas, o Congresso Nacional votou a retirada da demarcação dos territórios indígenas, retornando para o Ministério da Justiça. E isso é importante dizer que um ano não é suficiente para 523 anos de ausência. Eu falo que solução é movimento, solução não é mágica. E o Ministério dos Povos Indígenas é um ministério de articulação e que precisa de um aceno maior da Casa Civil, com resposta mais eficaz do Ministério da Defesa, e aí nesse sentido existe uma responsabilidade, inclusive orçamentária, que estão em outros ministérios, de decisões políticas que estão em outros ministérios e que inclusive precisava ter um aceno maior quando foi votado aqui o marco temporal no Congresso Nacional. Perfeito, deputado. A senhora conseguiu fazer um panorama muito geral, são muitos assuntos, acho que vamos tentar destrinchar o máximo possível tudo isso que você trouxe. Quero falar um pouquinho sobre cada um, mas antes eu só queria saber se existe uma mobilização, se existe uma pressão específica em relação à situação do povo Yanomami, que a gente sabe que é uma prioridade do governo federal, vem sendo tratado desde o primeiro dia, literalmente, de governo, mas a gente vê que ainda existe respostas a serem dadas. É um dos pontos, é um dos focos do ATL, na sua opinião? Quando discutimos a pauta, inclusive a situação Yanomami nunca deixou de ser prioridade, sobretudo no movimento indígena. E o movimento indígena que eu percebo que ganha, nesse segundo ano de mobilização nacional indígena, nesse governo 3, uma característica específica. E é importante entender que nós temos um papel legislativo, existe papel no executivo, mas, sobretudo, a importância do movimento indígena é da luta constante, inclusive é dos posicionamentos constantes. Então, o movimento vem com a voz, nesse momento também, numa cobrança também, sobretudo nas pautas de demarcação e agora de proteção territorial, no que ocorreu com o povo Yanomami, na questão da desintrusão, porque ainda há volta dos garimpeiros, mas também nesse momento, a partir do momento que a defesa, o Ministério na Casa Civil dá um aceno diferente também, percebe que tem um impacto maior também nas ações do território Yanomami. Mas não se trata somente do Yanomami. O que acontece no Yanomami é o reflexo que acontece na terra indígena Kayapó, que inclusive foi tentado aqui no Congresso Nacional, tentando desqualificar o processo da carta de identificação que já tinha sido feita pela FUNAI, e conseguimos derrubar esse posicionamento aqui, que quase que abriu uma comissão para tratar dessa questão do território indígena do povo Kayapó, onde nasceu o cacique Raoni. A terra indígena Munduruku, que vem sofrendo processo também de invasão de garimpeiro, e com alto índice, tanto a terra indígena Yanomami, Kayapó e Munduruku, com alto índice de mercúrio. Mas eu falo que Yanomami, cada estado existe o Yanomami. No estado de Minas Gerais, por exemplo, eu comparo que os Yanomami do estado de Minas Gerais são os Machacali. E que há 15 dias atrás, pela primeira vez na história, teve um pedido de desculpa coletiva na Comissão de Anistia ao povo Krenak, que é do estado de Minas Gerais, e ao povo Guarani Kaiowá. E são dois casos emblemáticos, porque na época da ditadura militar existiu a guarda rural nesse território indígena do povo Krenak, onde foi torturado mais de 8.350 indígenas, somente pesquisado em 10 povos na Comissão Nacional da Memória e Verdade. Então, esse pedido de desculpa é o início de um processo de reparação histórica, mas dizendo que a verdadeira reparação histórica está em demarcar o território 7 Salões,
está em demarcar o território Guarani-Kaiowá, que se a gente pegar um dos casos mais emblemáticos do Brasil também de conflitos fundiários, é no Mato Grosso do Sul, é no sul da Bahia. Na quinta-feira passada tivemos uma reunião com o ministro Silvio Almeida, tratando ainda da morte da pajé Nega Pataxó, e que vem sendo desdobrado um sequenciamento de projetos de ameaça, sobretudo fomentada pela aprovação do marco temporal. A não demarcação de territórios indígenas não pode ser totalmente argumentada pela Lei 14.701, que é o marco temporal, porque existem procedimentos que nem se enquadram no marco temporal. Então, precisamos avançar. Estamos chegando um ano antes que antecede a COP no Brasil e não há um aceno, sobretudo com mais firmeza, relacionado ao combate à crise climática, se não tiver um aceno diretamente pensado na regularização fundiária aos territórios indígenas. Esse ano eu sou titular na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e o aceno que se dá lá de maneira muito violenta, e estava em pauta hoje, e foi feito o pedido de vista, que era um projeto que estamos chamando o PL do despejo arbitrário, que coloca a responsabilidade em qualquer polícia, sem nenhuma ordem de uma ação judicial, o que é configurado hoje. Qualquer ordem de despejo precisa de uma ação judicial. Nesse PL do despejo arbitrário, ele ignora qualquer ordem de ação judicial, ou ele elimina uma ordem de ação judicial e dá autoridade para a polícia fazer o cumprimento de retirar essas famílias, qualquer movimento social, seja MST, ou também territórios indígenas que se encontram nesses lugares, no processo de 48 horas, e o policial que não fizer esse cumprimento, inclusive, passa a ter uma penalização. Então, é um projeto que estamos chamando PL do despejo arbitrário. Perfeito. Deputada, quero voltar a falar um pouquinho agora sobre o marco temporal, que, como você disse, foi aprovado no Congresso, por mais que tenha sido vetado pelo presidente Lula, mas o Congresso derrubou e o projeto já foi promulgado. Por outro lado, no STF, no Supremo Tribunal Federal, já foi vetada, já foi cancelada, considerada inconstitucional essa tese. Qual que é o caminho que o movimento indígena e você também como parlamentar, representante da Comissão Parlamentar Indígena, vão apostar? De que maneira vocês vão tentar reverter essa decisão do Congresso? A gente já está articulando, porque nós somos a autora, PSOL e Rede, junto com a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, foi os que entraram com a ADI no STF. Nós estamos tentando articular para essa próxima semana uma agenda no STF para tratar sobre essa ADI. Se não der a liminar direta, o que estamos vendo agora é um acirramento de conflito no campo, o que se dava como promessa de segurança jurídica. O que a gente vê, no entanto, é uma grande insegurança jurídica. 63% dos territórios ainda não estão regulamentados, e o que a gente vê agora também é o acirramento desse conflito muito maior, consequência da aprovação do marco temporal. Então, estamos articulando essa agenda direta no STF, e aqui na casa, vários parlamentares já estão com a PEC pronta. Uma vez o STF dando a cena, eles já estão se preparando para entrar com a PEC, porque entende, é tão contraditório, porque já entendia que a ação da votação do marco temporal pelo 490-2903 já era um projeto inconstitucional, e por isso que eles entram como alternativa agora, como se fosse a emenda à Constituição Federal. Mas, na verdade, nem a emenda à Constituição Federal, ela, nesse momento, resguarda, porque, na verdade, são cláusula pétrea, é um direito imensurável, inquestionável, intocável, porque a lei que origina o direito dos povos indígenas é na Lei de Terras, que antecede, inclusive, a Constituição Federal brasileira, que já garantia esse direito crucial aos povos indígenas do Brasil. O que vemos aqui é a configuração da tese do marco temporal, que falava que se tratava de uma tese jurídica. No entanto, é uma tese política e, sobretudo, uma tese econômica. Mas é importante dizer que os efeitos da crise climática, se as pessoas querem falar de número e economia, com o desmatamento em 2022 na Amazônia, o PIB diminuiu 10%. O pessoal que é dos grandes produtores no Mato Grosso do Sul, ano passado, perdeu grande safra de soja, consequência também da grande seca. Então, isso percebe que a própria economia é impactada por os grandes efeitos da crise climática.
problemática. E hoje, por isso que nós temos articulado com vários parlamentares do mundo inteiro. Ano passado a gente lançou uma campanha bancada pelo planeta, reunindo parlamentares do mundo inteiro. Ontem tivemos uma agenda com o Parla Mais, onde reúne parlamentares pró-Amazônia. Estamos nos preparando para a COP e eu tenho dito que a única pauta, não exatamente de unir, mas reunir a humanidade, tem sido as questões ambientais. Ano passado assinamos com parlamentares da Colômbia, que puxou essa iniciativa, com 800 parlamentares do mundo inteiro contra a exploração de combustíveis fósseis na Amazônia. É preciso que o Congresso Nacional Brasileiro vote de maneira coerente, porque entendemos que não vai existir nem Congresso Nacional se não existir planeta. A pauta verde não pode ser só pintada de verde, tem que ter um compromisso mais profundo. Deputada, a senhora anteriormente comentou a respeito do assassinato da Nega Pataxó, essa líder espiritual do povo Pataxó, que aconteceu em janeiro desse ano, e um dos grupos investigados pela responsabilidade desse caso é o grupo Invasão Zero. Ele é investigado pela Polícia Federal por atuar como uma milícia rural. Como que a senhora vê a atuação desse grupo? De que maneira estão se mobilizando para tentar frear, dialogar? É uma grande articulação e o que mais assusta é que o Invasão Zero, que está articulado no sul da Bahia, mas em vários lugares do Brasil, inclusive foi aqui acolhido, foi adotado pela bancada agropecuária, inclusive numa ação de apoio direto. Então a gente percebe que as milícias que incita essa guerra territorial fundiária, ela inclusive tem apoio direto aqui no Congresso Nacional e é quem tem incitado, sobretudo, projetos de lei que tratoram os direitos de várias comunidades e que coloca mais distante ainda esse direito do acesso ao território. E nós estamos falando da redemocratização do uso da terra, não é um lugar sem limite, que é a fala agressiva deles. As falas mais agressivas no dia de hoje na CCJ tem sido, inclusive, contra o MST, mas é bem verdade que votando contra o MST também há uma junção, há uma quantidade de jabuti nos projetos colocados na casa que impacta diretamente o direito aos territórios indígenas e, sobretudo, nós que entendemos que quando nega o território também é uma ameaça à cultura aos povos indígenas. E nós não entendemos porque no artigo 16 do Marco Temporal, que falava da alteração dos traços culturais, e ao mesmo tempo que eles falam, os indígenas agora querem produzir, eles não querem educação, eles, na verdade, eles querem pensar em produzir em grande escala. E, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo que fala isso, quando nós, povos indígenas, temos acesso, seja à educação, seja no espaço da política, questiona se nós, povos indígenas, estamos deixando de ser indígenas. Então, o mesmo argumento que se usa para um capitalismo predatório, mais tarde esse argumento é usado para dizer que não somos mais. Então é muito perigoso. E o marco temporal, ele tinha, na verdade, um condensamento de projetos do mal que tratava, inclusive, de permitir a exploração, abrir territórios de indígenas de recém-contato. Isso coloca em bastante ameaça, sabendo que os povos indígenas, historicamente, morreram por guerra biológica, e isso resulta no que os povos indígenas e Yanomami vêm sofrendo como extermínio, eu falo um genocídio programado. E o Congresso Nacional, mais uma vez, eu falo que só sofisticaram o jeito de matar os povos indígenas, mas não a intenção. Deputada, esse projeto que regulamenta os procedimentos a serem adotados pelas delegacias de polícia em relação ao atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência é, de certa forma, uma resposta ou não é exatamente sobre esses casos que ele pode atuar? É um projeto importante, sobretudo porque nós sabemos que um grande índice de violência na sociedade geral se trata do feminicídio, do combate à violência às mulheres de maneira geral, mas você sabia que quando se trata das questões de violência cometida às mulheres indígenas, não existe um dado qualificado de política pública, embora nós não queremos ser número, nós não sabemos contar as nossas mortas, mas desde a invasão do Brasil, a quantidade de mulheres indígenas que é vítima desses processos de violência, e quando a gente fala da grande exploração, de garimpo ilegal, de desmatamento, de mineração, exploração em territórios indígenas, parece que essa pauta fica como secundária. Mas quando eu fui no Yanomami, 30 era casos subnotificados de mulheres, meninas indígenas que eram exploradas
por, sobretudo, violência sexual, e resultado dessas violências sexuais eram meninas mães muito cedo, vítima do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, e consequência disso é o que ocorre também com a mineração, com o desmatamento. Junto com o desmatamento, é uma série de violência que é cometida, os corpos das mulheres indígenas que também são violentados. Então, falar desse projeto de combate à violência às mulheres indígenas é, sobretudo, pensar também de onde vem esse mal. Vem das áreas de fronteira, vem das áreas de exploração, e nesse abril indígena, como resultado, sobretudo, de um processo onde nós fomos vítima no ano passado de um ataque profundo do marco temporal, eu acredito que é um gesto mínimo também trazer essa pauta do combate à violência às mulheres indígenas, uma pauta muito sensibilizadora, porque entendemos que as mulheres também é grande guardiã do planeta. Perfeito. Deputada, a senhora comentou que já tem notícias boas sendo prometidas em relação à demarcação de territórios indígenas. A ministra Sônia Guajajara já se comprometeu a demarcar 6 territórios nesse mês, totalizando 14 desde o início do mandato do governo Lula, esse terceiro mandato. É o bastante? É pouco? Como que você avalia 14 nesses 15 meses mais ou menos de mandato? Entendemos que, a partir da demanda, 63 territórios indígenas ainda a ser regulamentado é um número que precisa avançar ainda muito mais. Eu tenho acompanhado de perto todo o esforço da ministra Sônia Guajajara fazendo as conversas, intervenção direta junto ao Ministério da Justiça, que é onde está a responsabilidade da demarcação dos territórios indígenas, articulação com a Casa Civil diretamente com o presidente Lula. A ministra Sônia Guajajara, eu tenho acompanhado de perto toda a intervenção que ela tem feito, mas acredito que para o ano que vem, que é o penúltimo ano de governo, nós precisamos, se queremos, dar uma resposta mais concisa do que foi argumento de campanha. As demarcações dos territórios indígenas, todo o combate ao desmatamento ilegal, nós vamos ter que fazer um replanejamento, inclusive, para dar acenos também, entendendo os povos indígenas como prioridade para o bem, porque sabemos a correlação de força também, enquanto o Congresso Nacional se movimenta ao ataque ao Executivo e ao STF, essa junção desses 3 poderes, também tendo esse processo de articulação, mas acredito que um dos lugares onde pode fazer respostas mais consistentes ainda do cenário que nós temos colocado hoje, ainda é no Executivo. Agora, para fechar nossa conversa, deputada, eu só precisava ouvir uma opinião sua, uma análise sua sobre esse número tão bonito, tão expressivo. O desmatamento em terras indígenas da Amazônia registrou uma queda de 42%, foi o menor índice nos últimos 6 anos. A que se deve esse resultado expressivo em tanto pouco tempo? Se deve exatamente essa retomada da política de gestão ambiental e territorial. A ministra Marina Silva tem trabalhado muito em conjunto com o Ministério dos Povos Indígenas e, por isso, mais uma vez, se faz necessário a aprovação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, a PNGAT, que é um dos principais programas do Ministério dos Povos Indígenas, porque uma vez os territórios estando demarcados ou não demarcados, precisa dessa política de proteção e gestão territorial, porque entendemos que a alternativa para barrar o desmatamento ilegal não é como os governos anteriores, ex-ministro, que se eles fossem chamados um filme, teria que ser chamado Exterminadores do Futuro, Passadores de Boiada. A alternativa para barrar o desmatamento ilegal não é legalizando, que é o Congresso Nacional faz esse gesto o tempo inteiro. É legalizando silvicultura, que é a monocultura de eucalipto, como atividades não altamente poluentes. Então, a alternativa não é legalizar, porque nós não reconhecemos ecocídio legal. Legalizar desmatamento, sobretudo em áreas de proteção, preservação permanente, flexibilização ambiental, desproteção da Mata Atlântica, da Amazônia, Caatinga e Pantanal, é legalizar um ecocídio junto também orquestrado a um genocídio indígena, sobretudo entendendo que os efeitos das mudanças climáticas atingem primeiramente os que mais protegem. Hoje nós somos em torno de 1.700.000 povos indígenas no Brasil, ainda não somos nem 1% da população brasileira, em torno de 7% da população do mundo, protegemos mais de 83% da sociobiodiversidade. Quando nós, povos indígenas, é reconhecido pela ONU como uma das últimas alternativas para barrar a crise climática, e quando todo esse setor de grande agropecuária nos ignora, é como se estivesse jogando a solução fora. Ano que vem é ano de Copa no Brasil. O Brasil tem muitos desafios, mas a boa notícia é que o Brasil é grande parte da solução. Maravilha, e é com isso que a gente se agarra e continua esse debate, esse diálogo. Deputada Célia Chacriabá, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Muito obrigado, seguimos.
Maravilha, então a gente acabou de ouvir a conversa que a gente teve com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL mineiro. Ela falou sobre o acampamento Terra Livre que começa nesta segunda-feira em Brasília. Outro assunto foi o projeto de lei 4.381, que cria procedimentos a serem adotados para combater a violência contra mulheres indígenas em delegacias ou órgãos de acolhimento. A princípio, o projeto tinha entrado em rito de urgência, isso na quarta-feira, quando foi realizada a entrevista. Mas isso foi retirado ontem, na quinta, e a expectativa é que semana que vem ele seja apreciado lá no plenário da Câmara. É um assunto que a gente está de olho e vai atualizar aqui no Bem Viver. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E um assunto que a gente prometeu esmiuçar e chegou a hora foi o programa Terra da Gente, lançado pelo governo federal na segunda-feira. Sobre esse assunto, movimentos populares do campo avaliam a iniciativa da gestão Lula como um bom gesto, mas ainda sem condições de resolver questões urgentes. Especificamente, o MST e a CPT destacam que as medidas anunciadas são interessantes a médio prazo, mas não atacam a consideração fundiária do país. Vamos saber mais sobre esta análise. Douglas Matos está aqui para contar para a gente. Em 11 estados brasileiros, 28 latifúndios foram ocupados pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no intervalo de uma semana, no âmbito da tradicional Jornada Nacional de Lutas, feita em abril, em memória ao massacre de Eldorado do Carajás. E é neste contexto que, em Brasília e sob pressão, na última segunda-feira, dia 15, o governo Lula lançou o programa Terra da Gente. O decreto dispõe sobre alternativas para a aquisição de imóveis rurais por parte do governo federal para destiná-los à reforma agrária. Entre as opções estão o uso de terras que já pertencem à União, a negociação de dívidas dos estados em troca de terrenos, a compra de propriedades e bancos em empresas públicas, a aquisição de imóveis penhorados e de terras adjudicadas, ou seja, quando proprietários trocam essas terras pela quitação de dívidas. Na avaliação do MST e também da Comissão Pastoral da Terra, CPT, o programa é importante por ser um gesto do governo frente à demanda por avanço na reforma agrária e apresenta opções consideradas interessantes para a arrecadação de terras a médio prazo. No entanto, para as entidades, essas medidas não afetam a concentração fundiária do país e não resolvem questões urgentes no curto prazo, como a desburocratização do acesso de agricultores a crédito e o assentamento de 105 mil famílias que ainda vivem acampadas no Brasil. Para Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, o que o governo está fazendo até agora é, segundo suas palavras, compensação social, não reforma agrária. Então, em geral, há boas ideias de arrecadação de terras no nosso país, mas concretamente eu não vejo no curto espaço de tempo que a solução dos principais problemas dos acampados no Brasil seja resolvida. O dirigente do MST acrescenta que uma das questões mais importantes quando se fala em reforma agrária e apoio a produtores rurais ficou de fora neste primeiro momento do programa anunciado pelo governo federal. E ainda não apareceu o tema do financiamento para os assentamentos. É sempre bom lembrar que quase 4 milhões de pequenos agricultores não têm acesso a crédito no nosso país, né? E que mesmo o crédito liberado para a agricultura familiar atingiu 1 milhão de famílias, ou quase 1 milhão de famílias em todo o Brasil, os agricultores que estão viabilizados economicamente dentro do sistema. Mas aos pobres do campo, nós não temos nenhuma política concreta, que precisaria uma espécie de desenrola para resolver pendências, dívidas, etc., que ainda persistem, e um novo tipo de crédito para essas famílias. As críticas de Gilmar Mauro, do MST, vão na mesma linha da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Para a coordenação nacional da entidade, o governo Lula vem enfrentando problemas sociais, mas a passos lentos, e nesse sentido, a desconcentração da terra
não está acontecendo como esperado. Para a CPT, o governo está tratando de resolver a fome com uma linha ainda muito assistencialista, sem atacar a raiz do problema, que tem como uma das questões principais a terra. A comissão reconhece, por outro lado, melhorias em programas reeditados na linha de produção, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Crédito para Quintais Produtivos, mas entende que ainda há questões básicas que precisam de reestruturação e de uma política agrícola e agrária para o campo que o governo ainda não mostrou. A sistematização de imóveis rurais que podem ser adquiridos sem muita briga, como disse o presidente Lula durante o anúncio, foi apelidada por ele próprio de prateleira de terras. No decreto, entre os caminhos previstos para a aquisição dessas terras, até consta a desapropriação, que é quando o governo compra o terreno do proprietário para destiná-los a fins sociais, e a expropriação, quando a área é tomada pelo Estado por ter descumprido, por exemplo, leis trabalhistas ou ambientais. As duas atacam a concentração de terras no país. No entanto, não há sinais de que serão recursos usados prioritariamente. Em primeiro lugar, pelo baixo orçamento para as desapropriações. O investimento para a reforma agrária previsto na Lei Orçamentária Anual de 2024 é de R$ 659 milhões. E esse é o menor montante previsto para a área de todas as gestões petistas anteriores. Entre 2003 e 2016, não houve nenhum ano em que este orçamento tenha sido abaixo de R$ 2,5 bilhões. Em segundo lugar, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta última quarta-feira, dia 17, em uma coletiva a radialistas, que a estratégia é evitar conflitos e aplicar métodos, segundo suas palavras, mais inovadores do que a desapropriação. Seres Radish, da direção nacional do MST, em mensagem enviada à militância do movimento e famílias sem terra em geral, afirmou que, apesar dos problemas mencionados, o sinal dado pelo governo é positivo. Mas é um primeiro sinal importante por parte do governo federal, do ponto de vista da política, né, da sinalização de que há uma vontade, uma perspectiva de avançar em um programa estruturado de reforma agrária. É claro que a gente sabe que isso só é possível e só é viável se vier acompanhado de um processo, de um lado, de prioridade também orçamentária por parte do governo, mas que tudo isso só é garantido se a gente tiver capacidade de se organizar, se mobilizar e fazer pressão social para alcançar essas conquistas e para reverter de fato essas boas ideias em ações concretas aí que nos permitam avançar com o processo de reforma agrária. No mesmo sentido das palavras de Seres Radish, Gilmar Mauro também destaca o papel da pressão popular para a implementação definitiva da reforma agrária no país. A reforma agrária só vai acontecer com muita pressão social e com muito protagonismo do sujeito sem terra e não dos seus líderes ou só dos burgueses. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. Em busca de uma solução mais estruturante para a questão agrária no Brasil, o MST permanece com a Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Nessa semana, uma das muitas atividades da mobilização por todo o país que foi realizada aconteceu no Galpão Cultural Elza Soares, que fica aqui em São Paulo, no centro, no bairro Campos Elíseos. Nesse caso, a gente está falando de um sarau realizado na quarta-feira, que serviu também de preparação para o 7º Congresso Nacional do Movimento, que acontece esse ano, na metade do ano. O evento reuniu militantes, lideranças, artistas e apoiadores para reforçar a luta pela reforma agrária. Estiveram presentes personalidades como o músico Chico César, Otto, os dirigentes do MST, como João Pedro Stedley e João Paulo Rodrigues, os jornalistas Chico Sá e Chico Pinheiro. Entre as lideranças políticas estiveram, por exemplo, o ex-ministro José Disseu e o deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Também estiveram nessa quarta-feira, que foi justamente dia 17 de abril, quando marca os 28 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, considerado o Dia Nacional de Luta pela Terra pela Reforma Agrária. A reportagem do Brasil de Fato chegou junto, é óbvio que não ia perder tudo que aconteceu por lá, e conseguiu conversar um pouquinho com o Otto. O artista estava lá e deu uma entrevista pra gente. Vamos ouvir um pouquinho da fala dele. O MST, para mim, é um exemplo de civilidade social, sabe?
E eu sou fã, desde sempre, do MST e sinto honrado em estar aqui. João Paulo convocou e eu vou estar sempre com eles. É sempre da minha estima. Estou na luta, né? A gente luta pelo um Brasil melhor e o campo do Brasil é o MST e a gente deve, assim, milhões de pessoas que lutam por dignidade, por terra, por plantar, sabe? Um país tão problemático, então é essencial. Eu acho que a civilidade, o MST para mim é a civilização em pessoa. Eu acho que daqui a um tempo, quando a gente tiver uma grande civilização brasileira, que ainda não temos, eu acho que o MST vai ser ponto crucial dessa civilização, desse aprendizado, dessa educação e da dignidade. E com esse depoimento dá até vontade da gente ouvir um pouquinho mais esse artista pernambucano tão versátil e singular. Bora realizar esse desejo, bora realizar esse sonho, pedir pro nosso técnico de som André Paracha aumentar o som pra gente ouvir um pouquinho de O Que Dirá o Mundo, de Otto. O que dirá o mundo sobre as cidades? Eu até estarei, reconheço a cidade. O que dirá o mundo sobre as cidades? Eu até estarei, reconheço a cidade. Em cada rua andou, em cada dor desabafo, em cada cor que eu acho eu trafego comigo. Eu lhe peço um abrigo, eu divido contigo minha angústia e meu pão. Eu divido contigo minha angústia e o meu pão. Ela não sabe, não há mais vagas. Olha as raízes dos postes de luz e a concretagem das novas colunas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Mas não espere não, pegue na contramão e vai juntando as vidas perdidas. E não demore não. Recadinho importante, a gente sabe que você sabe, mas não custa reforçar que o nosso programa está disponível para você retransmitir de graça aí na sua iniciativa regional, na sua rádio comunitária, enfim, fica livre para baixar o nosso programa e colocar na sua grade. Vai ser muito bacana saber que o Bem Ver está chegando por aí, viu? Então, para se cadastrar, para receber no seu e-mail todo dia fresquinho, adiantado o nosso programa, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceiro. O nosso programa também fica salvo no nosso site para download gratuito a qualquer momento e você também pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Olha só, muita gente procura o PROCON para registrar reclamações sobre problemas e uma relação de consumo, né? Mas você sabia que existe uma diferença entre o PROCON municipal e o estadual? Pois é, para entender melhor essa questão, a gente vai ouvir agora um quadro do Brasil de Fato, da Rádio Brasil de Fato, Nossos Direitos, com Jonathan Hassen, na sua coluna produzida pelo Brasil de Fato Minas Gerais. Explica pra gente, Jonathan. Nossos Direitos. Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Você sabe a diferença entre o PROCON municipal e o estadual? O PROCON é um órgão bastante conhecido por todos em que é possível registrar reclamações sobre problemas numa relação de consumo. Existe um PROCON de competência municipal e outro de competência estadual.
O PROCON municipal é o que deve ser acionado para receber reclamações individuais de problemas das relações de consumo em causas como produto com defeito, que não foi resolvido com o vendedor, problemas na cobrança, não recebimento de compras virtuais, entre outras situações. Já o PROCON estadual, ele zela por questões de abrangência mais coletiva. Então ele deve ser acionado para situações como propaganda enganosa, produtos com validade vencida no estabelecimento comercial, venda abusiva, produtos adulterados, dentre outras situações. Feita essa diferenciação, se a situação diz respeito somente a uma pessoa, o PROCON municipal que deve ser acionado. Agora, se a situação diz respeito a um coletivo, deve-se buscar o PROCON estadual. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente. Um abraço e até a próxima. Daqui a alguns meses, a população de todo o país vai participar das eleições municipais. Pois é, já chegou mais um pleito, né, gente? Para escolher quem deve assumir as prefeituras e cargos nas câmaras municipais para vereadores e vereadoras. Bom, esse não é ano eleitoral, todo mundo tem que ficar atento sobre alguns prazos, principalmente sobre a troca de local de votação, porque se você mudou de município, vai mudar de residência, vai para outro bairro, tem que atualizar, senão vai que tu perde o momento, não está disponível para votar, um momento tão importante que todo mundo tem que estar disponível para poder participar, né? Então, o prazo termina até o dia 8 de maio e a primeira dica que a gente dá é não deixar para o dia 7 de maio nem para o dia 8. Resolve logo essa pendência, gente. Vamos saber mais detalhes de como pode fazer isso. Já vou dar um spoiler, pode ser online. Quem está aqui para explicar para a gente é Leandro Milito. Quem mudou de endereço e precisa alterar o local de votação tem que se apressar. O prazo para solicitar a troca do domicílio eleitoral a tempo de participar das eleições municipais de 2024 termina no próximo dia 8 de maio. A recomendação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é para que eleitores e eleitoras, nessa situação, não deixem para a última hora. Podem realizar a mudança pessoas que já estão há pelo menos 3 meses na nova residência. Neste caso, o único impedimento é para quem fez o alistamento eleitoral no último ano, ou seja, quem realizou a inscrição no Tribunal Regional Eleitoral pela primeira vez ou efetuou transferência de local de votação no período de até 1 ano. Vale lembrar que o processo para transferência é realizado pela internet. A solicitação é feita pela plataforma TítuloNet do site oficial do TSE. Para acessar a plataforma, basta entrar no site www.tse.jus.br e, na parte de cima da tela, selecionar a seção de Serviços Eleitorais. Lá é só clicar em Autoatendimento Eleitoral. Em seguida, selecione a opção Atualize ou corrija seu título eleitoral e, na sequência, em Atualize seu endereço. O eleitor ou eleitora, então, deverá incluir os dados pessoais, como o número do título eleitoral, CPF ou nome, data de nascimento e nome da mãe, e seguir as instruções. É necessário tirar foto ou digitalizar os documentos solicitados. Além disso, é preciso tirar uma foto estilo selfie, segurando ao lado do rosto o documento oficial de identificação. Um dos requisitos mais importantes é o envio do comprovante de residência ou outro documento. Esse comprovante deve atestar vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza com a cidade onde o eleitor pretende votar. Por exemplo, uma certidão de casamento com alguém que mora na cidade em questão ou um contrato de trabalho com a empresa do local. Depois de preencher o formulário, a pessoa que faz a solicitação receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento do pedido. O pedido será avaliado pelo cartório eleitoral responsável pela região indicada e a resposta sairá em alguns dias sem prazo definido. Os eleitores não receberão vias impressas do título. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontece no dia 6 de outubro. Cidades com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno para prefeito, caso nenhum candidato tenha a maioria absoluta de votos na primeira votação. Nesse caso, a segunda rodada aconteceria em 27 de outubro.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Leandro Melito. Lembrando que na versão online dessa matéria, lá em brasildefato.com.br, você encontra todos os links citados pelo nosso repórter. E bora com mais uma dica? Agora é para falar que o podcast 3x4 está com uma edição nova no ar. Sexta-feira sempre chega com uma nova edição, sempre fresquinha, com debates super importantes da política nacional e política internacional também. Quem está por aqui para falar um pouquinho mais, estava lá na mesa, debatendo todos esses assuntos bem espinhosos que eu sei, é o nosso colega, o nosso repórter Nicolau Soares. E Nico, conta pra gente um pouquinho o que vocês prepararam para essa edição que já está no ar. Fala Lucas, tudo certo? No 3x4 dessa semana a gente falou sobre o confronto entre Irã e Israel, que assustou todo mundo nesse último fim de semana. Para explicar esse cenário, a nossa convidada foi a Cristina Pessequilho, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Junto com o nosso comentarista residente José Genuíno, a gente fez um debate bem bacana e que eu achei que ficou bem informativo. Questões humanitárias, geopolíticas, aspectos históricos, a gente falou de bastante coisa sobre esse capítulo novo no cenário complicado que a gente tem no Oriente Médio nos últimos meses. Eu sou suspeito para falar, mas recomendo bastante. Valeu demais, Nico, nosso repórter Nicolau Soares, que está aí cobrindo as pontas das férias do titular do programa, Igor Carvalho, que está sempre na mesa junto com a Nara Lacerda, né? Os dois são uma duplinha imbatível, mas o Nico não perde para ninguém, sempre está ali fazendo debates super importantes, calorosos, então tá aí cobrindo as férias merecidíssimas do Igor Carvalho. Bom, o podcast 3x4 pode ser conferido na íntegra lá em radiobrasildefato.com.br ou nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Bom, vamos aproveitar que a gente está nesse embalo sobre produções do Brasil de Fato e lembrar que amanhã é dia de Bem Viver na TV e eu tô por lá fazendo essa dobradinha, né? O Bem Viver no rádio acaba na sexta-feira, mas para quem morre de saudade, nosso programa sábado tem essa versão na TV. O programa, como sempre, tá super especial, tem uma reportagem muito bacana sobre o ATL, o acampamento Terra Livre. A gente também foi pro Maranhão conhecer o trabalho fundamental que mulheres extrativistas realizam para preservar o cerrado na Chapada das Mesas. Sou louco pra conhecer esse lugar, gente. Também tem receita no Comida de Verdade, que tá uma delícia, gente. E tem um material muito bacana que conta como os quadrinhos combateram a ditadura militar. Tem depoimento da Laerte, tá super bacana a reportagem, vale muito conferir. Então você pode ver o Bem Viver na TV no YouTube do Brasil de Fato, todo sábado a partir da 1h30 da tarde. A gente também tá junto com várias TVs parceiras, uma delas é a TV Brasil. Massa demais falar isso, né, gente? A TV Brasil tá junto com a gente e o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 6h30 da manhã. Se não puder acordar nesse horário, não puder conferir, não tem problema, porque ele fica salvo, disponível lá no YouTube do Brasil de Fato. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Olha só, você já ouviu falar sobre teologia do domínio? O assunto deve ser levado em conta diante da influência cada vez maior que o neopentecostalismo tem adquirido na política brasileira, né, gente? Com certeza todo mundo já está percebendo essa influência que acontece há alguns anos. Dia a dia a gente tem visto esses processos entre milhões de eleitores e centenas de parlamentares no Congresso Nacional. E é um fenômeno que coloca em risco o Estado laico. Essa é a análise do professor, historiador e escritor João César de Castro Rocha, e ele diz que nada surgiu por acaso. Esse processo é o que ele chama justamente de teologia do domínio, como um projeto de poder que visa dominar a política. Convidado pelo podcast do Brasil de Fato no Rio Grande do Sul, o professor explicou o termo e suas origens. Ele parte da análise comparativa sobre a teologia da libertação, que tem uma origem progressista, e da teologia da prosperidade, que surge como uma resposta conservadora. Para o especialista no tema, tudo parte de uma interpretação literal da Bíblia por igrejas neopentecostais no
nos Estados Unidos e também no Brasil, visando influenciar politicamente a sociedade. A teologia do domínio, ela foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos, e como aconteceu com a maior parte das denominações neopentecostais, o que é desenvolvido nos Estados Unidos chega ao Brasil. É o caso, como você mencionou muito bem, da teologia da prosperidade. A teologia do domínio, ela implica uma leitura literal da Bíblia, especialmente no primeiro capítulo do Gênesis. Como vocês se recordam, no versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis, há referência à criação do homem e da mulher segundo a imagem e semelhança de Deus. O versículo 28, esse é o decisivo, então especifica o que seria destinado às criações divinas, ao homem e à mulher. E depois de dizer o cérebro, que nós todos repetimos, crescei e multiplicai-vos, então vem e dominai os peixes do mar, os pássaros do céu e tudo que há na terra. Na teologia do domínio, esse versículo é tomado literalmente como base para um projeto político. Então, crescei e multiplicai-vos, isto é, ampliar a base neopentecostal na sociedade. Uma vez que esta base esteja suficientemente ampliada, de modo a representar um peso político capaz de alterar os rumos da nação ou de influenciar decisivamente políticas públicas, então, dominai. A teologia do domínio parte deste versículo para o desenvolvimento de uma estratégia de duplo alcance. No primeiro momento, do que se trata é de crescer e multiplicar-se. Posteriormente, partir para o domínio. João César de Castro Rocha alerta que não se pode estigmatizar todas as denominações neopentecostais, apesar do alerta sobre parte das igrejas. Vale demais então ouvir a edição completa do podcast, que adentra ainda mais sobre questões sobre bolsonarismo, discurso de ódio, produção de fake news, aproximação de evangélicos com Israel e a atuação das igrejas neopentecostais no Brasil. Então depois do Bem Viver, calma, não é para desligar o radinho não. Termina de ouvir a gente e depois vai lá no canal do Brasil de Fato no YouTube e confere só essa prosa na íntegra. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, o pastor Felipe Valadão foi indiciado por conta de ataques a religiões de matriz africana. Esse processo foi iniciado ainda em 2022, depois que ele fez um discurso oficial da Prefeitura de Itaboraí, também no Rio, com conteúdos que passaram por investigação. As palavras proferidas pelo pastor foram reproduzidas nas redes sociais e deu no que deu para ele. Bora conferir mais detalhes na reportagem de Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional. O pastor evangélico Felipe Valadão, da Igreja Lagoinha, em Niterói, região metropolitana do Rio, foi indiciado pelo crime de intolerância religiosa. Ele começou a ser investigado depois de fazer discurso em um evento oficial da Prefeitura de Itaboraí, em maio de 2022, que também foi transmitido pelas redes sociais. Na ocasião, o pastor ameaçou acabar com terreiros de Umbanda do município e disse que converteria à sua religião os dirigentes desses locais. Ao microfone, Valadão reclamou sem provas da existência de oferendas espalhadas pelas ruas e chamou de endemoniados os adeptos da Umbanda. Ele foi mais além ao afirmar que o tempo da bagunça espiritual acabou e até ameaçar fechar centros de Umbanda da cidade. Durante as investigações, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância concluiu que não houve alteração no conteúdo do vídeo anexado ao inquérito. No relatório encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, a polícia informou que ficou comprovada a prática de intolerância religiosa. Na época, ao se defender, Valadão disse que proferiu palavras em defesa da própria fé, acreditando que pessoas de religiões de matriz africana poderiam se converter à fé cristã. Ele explicou ainda que muitos centros de Umbanda seriam fechados como consequência direta dessa conversão. O pastor disse que nunca incitou a violência contra terreiros ou devotos de religiões de matriz africana. A Prefeitura de Itaboraí informou à época, depois do discurso do pastor evangélico durante as comemorações dos 189 anos da cidade, que as declarações dos convidados e artistas eram de inteira responsabilidade deles e que o governo municipal não apoia nenhum tipo de intolerância religiosa. Nós não conseguimos retorno da defesa do pastor até o fechamento dessa reportagem. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Uma curiosidade, a gente ouviu agora, há pouco, o conceito de teologia do domínio e o discurso do pastor indiciado foi feito em um espaço oficial da prefeitura. As coisas se conectam, né? Então, na prática, vale muito refletir sobre isso. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Bora falar um pouquinho sobre saúde, tem uma notícia bem importante para a gente compartilhar. O governo federal ampliou a faixa etária de vacinação contra a dengue para evitar a perda de doses prestes a vencer. O comunicado, no entanto, reforça a prioridade para pessoas entre 10 e 14 anos que têm imunização liberada há mais de um mês, gente. Vamos saber mais detalhes sobre o que falou o governo, se a sua cidade liberou ou não liberou. Quem está com os detalhes para a gente é Carolina Oliveira. O Ministério da Saúde liberou a vacinação contra a dengue para uma faixa etária mais ampla, com as doses que estão prestes a vencer em 30 de abril. Neste caso, podem ser beneficiadas crianças a partir de 6 anos e adolescentes até 16 anos de idade. Dependendo da situação, segundo a pasta, o público pode ser ainda maior, dos 4 aos 59 anos, conforme a disponibilidade de doses no município com vencimento no fim deste mês. Desde março, quando a campanha começou, a prioridade é para pessoas entre 10 e 14 anos. Para aqueles que anteciparem a imunização, a segunda dose estará garantida. Uma nota com orientações de aplicação ainda será enviada aos estados. Desde o dia 31 de dezembro até esta quarta, dia 17, o Brasil registrou mais de 3.300.000 casos prováveis de dengue. Em todo este período, foram cerca de 1.820.000 infecções confirmadas e 1.457 mortes computadas pelo Ministério da Saúde. Os maiores índices foram registrados em Minas, que ficou à frente no número de casos prováveis, e Distrito Federal, que teve a mais alta incidência a cada 100.000 habitantes. Já São Paulo lidera com mais mortes, 293. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira. Não custa nada lembrar aquelas tarefinhas que todo mundo sabe, mas está fundamental esse recado, gente. Ações simples, como eliminar copinhos plásticos ou tampas de refrigerante, são recipientes que sim, podem prosperar a dengue no Brasil, porque eles acumulam água, gente. Vale então olho aberto também para piscinas que não estiverem com uso e também devem ser cobertas para evitar a proliferação do mosquito. São aqueles recados que todo mundo sabe, gente, mas a gente tem que reforçar porque a situação está difícil demais e pequenas ações, pequenos gestos podem sim fazer muita diferença. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã na rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fatos, na aba rádio, por meio das rádios parceiras. Para quem está com a gente aqui em São Paulo, pode conferir o nosso programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, a nossa parceira RBA, mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da internet, na nossa rádio web, vai lá em radiobrasildefato.com.br, lembrando que nosso programa também fica salvo nas principais plataformas de podcast. E é com pesar que a gente informa aqui no Bem Viver o falecimento de Azimi Tokeshi. Ele foi pesquisador de agroecologia e tinha 92 anos. Em sua trajetória acadêmica, o professor ficou conhecido por abandonar uma linha de pesquisa anterior para depois se dedicar justamente à agroecologia, quando ele conheceu Ana Primavesi. Vamos saber mais sobre a história dessa pessoa tão importante para os estudos da agroecologia aqui no Brasil, na reportagem do Brasil de Fato. Faleceu na noite da última quarta-feira, aos 92 anos, o professor Hashimi Tokeshi, celebrado engenheiro agrônomo e grande defensor da agroecologia.
Tokeshi se graduou em Engenharia Agronômica pela Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Ele também tinha doutorado pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, e foi professor titular do Departamento de Fitopatologia da Exalc. Além disso, coordenou o Programa de Melhoramento de Hortaliças para o Sistema de Agricultura Sustentável da FMO, a Fundação Mokichi Okada. Foi na FMO que conheceu Ana Maria Primavesi, engenheira agrônoma considerada o maior expoente da agroecologia. No contato com ela, abandonou suas ideias antigas diante das novas informações apresentadas por Primavesi. A história é narrada por Virginia Mendonça Naben, na biografia Ana Maria Primavesi, Histórias de Vida e Agroecologia. Primavesi e Tokeshi mantiveram forte contato até o fim da vida da engenheira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Deise Rocha. E assim, com essa linda homenagem justa, a gente anuncia que o Bem Verde hoje fica por aqui, pedindo um bom final de semana para todo mundo, desejando descanso para todo mundo estar cheio de energia na segunda-feira quando chega mais uma edição fresquinha e inédita do Bem Viver. A gente sempre chega pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer demais esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, gente. Até semana que vem. Tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.